Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Boa noite. Olá, boa noite. Sérgio Moro condena ex-ministro José Dirceu. Somadas, as penas chegam a mais de 30 anos de prisão. No Rio, Justiça aceita nova denúncia contra o ex-governador Sérgio Cabral. E ele se torna réu pela 6ª vez em processos da Lava Jato. Mário Celso Lopes é alvo da Polícia Federal em operação contra fraudes em fundos de pensão. Ele é ex-sócio de empresa do grupo JF Friboi, comandado por Joesley Batista. Denúncia contra o Hospital das Clínicas de São Paulo. Material descartável pode ter sido reutilizado em cirurgia de cérebro. Mulheres vão às ruas no centro de São Paulo no Dia Internacional da Mulher. Atos pedem respeito, igualdade e são contra as reformas do governo Temer. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Você aí, bonitinha, achou que eu ia deixar o seu dia passar em branco? No Todo Seu de hoje. É o Dia Internacional da Mulher. E eu vou receber duas mulheres incríveis para um bate-papo sobre os direitos da mulher. Cristina Padiglione conta todos os segredos dos bastidores da TV. E a bonitinha Paula Lima, além de conversar comigo, vai soltar a voz no nosso palco. Pra te olhar nos olhos, sentir o coração batendo, perto do meu, perto do meu. Todo seu. É hoje, 10h30 da noite. E eu, claro, tô aqui te esperando. E quando você encosta em mim, o tempo esquenta. No Dia Internacional da Mulher, movimentos feministas, sociais e sindicatos protestaram em São Paulo e em vários estados pelo fim do preconceito de gênero, a desigualdade no mercado de trabalho e as reformas do governo Temer. Os manifestantes ocuparam todas as faixas nos dois sentidos da Avenida Paulista, entre a Alameda Campinas e a Rua Peixoto Gomide, na altura do MASP. A organização estimou o público em 20 mil pessoas. A Polícia Militar não divulgou um balanço. O protesto foi organizado por um movimento batizado de Greve Internacional das Mulheres e teve a adesão de movimentos sociais e entidades que defendem o que elas chamam de luta contra o machismo, a violência e o preconceito de gênero. Chamou a atenção a presença numerosa de integrantes do Sindicato dos Professores de São Paulo. Isso é uma assembleia que deliberou que tem um calendário de preparação da greve. Dia 15 deve estar deliberando por greve, tanto por salário, também contra qualquer retirada de direitos. Não está conseguindo uma resposta para a crise econômica e estão colocando como culpada a classe trabalhadora. Às 5 da tarde, a passeata saiu em marcha pela Avenida Paulista no sentido do Paraíso e depois desceu a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio rumo à região central.
Segundo os organizadores, os atos acontecem simultaneamente em quase 50 países. Aqui no Brasil, em quase 60 cidades, incluindo 21 capitais. A ideia é que as mulheres cruzem os braços durante 1 hora no trabalho ou nos afazeres domésticos, como forma de protestar contra as diferenças de salário e pela valorização profissional. Simultaneamente ao protesto da Paulista, outro grupo se concentrou na Praça da Sé. O ato contou com a presença de representantes de partidos políticos, como o PT. O tema central foi o repúdio à reforma da Previdência em curso no Congresso e contra o governo de Michel Temer. No começo da noite, os dois grupos se encontraram na altura da rua Maria Paula e seguiram juntos até a sede da Prefeitura de São Paulo, onde a mobilização foi encerrada. Pesquisa Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que no ano passado, mais de 500 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora no país. Isso representa 4.400.000 brasileiras. A pesquisa mostra que 29% das enquestadas afirmam ter sofrido algum tipo de violência física ou verbal. 9% relatam ter levado chutes, empurrões ou batidas. 10% dizem ter sofrido ameaças. Além disso, 22%, o que representa 12 milhões de mulheres, afirmam ter recebido insultos e xingamentos ou foram alvo de humilhações. A pesquisa aponta ainda que 40% das mulheres com mais de 16 anos sofreram assédio dos mais variados tipos em 2016, como comentários desrespeitosos ao andar na rua ou assédio em transporte público. Segundo as entrevistadas, 61% dos agressores são conhecidos delas, como os maridos e outros familiares. A pesquisa foi feita entre os dias 9 e 11 de fevereiro em 130 municípios de todas as regiões do país. Foram ouvidas 1.051 mulheres. A margem de erro é de 2 pontos. Presidente Michel Temer discursa durante cerimônia no Palácio do Planalto em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A primeira-dama Marcela Temer também falou. Algumas declarações de Temer foram criticadas. Michel Temer afirmou que a formação dos filhos é feita pelas mulheres. Porque eu tenho absoluta convicção, até por formação familiar e por estar ao lado da Marcela, o quanto a mulher faz pela casa, o quanto faz pelo lar, o que faz pelos filhos e, portanto, se a sociedade de alguma maneira vai bem, quando os filhos crescem, é porque tiveram uma adequada educação e formação em suas casas. E seguramente isto quem faz não é o homem, quem faz é a mulher. O PMDBista ainda disse que a mulher tem uma grande participação na economia do país. Na economia também, a mulher tem uma grande participação. Ninguém mais é capaz de indicar os desajustes, por exemplo, de preços em supermercados do que a mulher. A primeira-dama, Marcela Temer, também discursou. Que a sociedade reconheça os vários papéis que nós, mulheres, exercemos e que as nossas escolhas sejam respeitadas por todos, desde a opção da profissão até o nosso modo de vida. Ministério Público Federal e Polícia Federal retomam a Operação Dopamina no Hospital das Clínicas. Os investigadores apuram fraudes em cirurgias. Há suspeitas de que materiais descartáveis foram reaproveitados para serem utilizados nos cérebros dos pacientes. O HC instalou uma comissão para apurar as denúncias e descobriu que também havia produtos cirúrgicos vencidos na Central de Materiais para Esterilização. A pedido do Ministério Público Federal, 2 funcionários foram afastados do hospital. As denúncias foram feitas por funcionários do hospital que contaram aos promotores do Ministério Público Federal que médicos reaproveitavam eletrodos de marca-passos cerebrais em mais de uma cirurgia. Os equipamentos são usados para tratar o mal de Parkinson. Também relataram que outros materiais que deveriam ser jogados fora eram lavados, esterilizados e usados de novo. O
O Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas diz que colabora com as investigações e que até agora um médico e um servidor administrativo foram afastados e uma enfermeira foi transferida de setor por irregularidades. Uma comissão interna encontrou materiais cirúrgicos vencidos no centro cirúrgico e na central de materiais para esterilização que ficam no prédio do Departamento de Neurologia do HC. A comissão também constatou procedimentos indevidos de reprocessamento e armazenamento de materiais não implantáveis usados em outras cirurgias. A direção do hospital não quis gravar entrevista, mas por e-mail também informou que analisou os prontuários dos pacientes que passaram por cirurgias e nenhum teve implantado material fora do período de validade ou sofreu cirurgia realizada com implantes de moldes reesterilizados. A comissão também constatou que o HC não realizou reesterilização de moldes cranianos para cirurgia. O hospital diz que levantou os possíveis casos de infecção hospitalar e que foi constatado o elevado grau de segurança dos procedimentos operatórios. As novas denúncias chegaram ao Ministério Público durante uma outra investigação. Em julho do ano passado, o Hospital das Clínicas foi alvo de uma operação da Polícia Federal chamada de dopamina, em referência ao neurotransmissor cuja deficiência está relacionada ao mal de Parkinson. Na época, havia suspeitas de que médicos tinham montado um esquema de fraude e superfaturamento na compra de equipamentos, um prejuízo de 18 milhões de reais aos cofres públicos. Um neurocirurgião e um diretor técnico chegaram a ser presos. Os policiais recolheram computadores, documentos e ouviram os funcionários do departamento. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP é o maior complexo hospitalar da América Latina e é administrado pelo governo de Geraldo Alckmin, do PSDB. Segundo o Ministério Público Federal, no período de 2009 a 2015, o neurocirurgião Eric Fonoff, em conluio com o administrador do HC, Valdomiro Pazin, orientaram pacientes a ingressarem com ações judiciais para obter a realização de implantes com urgência. Em troca, os pacientes recebiam dinheiro da empresa fornecedora dos equipamentos. Os dois foram presos na primeira fase da investigação. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo informou que está instaurando sindicância para apurar a denúncia. O CREMESP vai solicitar também cópia dos documentos sobre o caso junto aos órgãos responsáveis pelas investigações. A sindicância levará, em média, de 6 meses a 2 anos para ser concluída. Polícia Civil prende 14 chineses por suspeita de integrar a máfia chinesa que age aqui no estado, cometendo crimes contra os próprios compatriotas. Ao todo, 20 chineses são procurados. As prisões foram decretadas pela Justiça a pedido do Departamento de Homicídios. A Polícia Civil investiga a ação de 2 quadrilhas vindas da China e suspeitas de cometer, nos últimos anos, assassinatos, sequestros e extorsões contra chineses que trabalham no comércio popular em São Paulo, principalmente na região da 25 de março. Armas foram apreendidas com os suspeitos. Além dos 20 mandados de prisão, também foram expedidos 33 de busca e apreensão para a capital e cidades do litoral paulista. O DHPP identificou cerca de 10 vítimas, mas acredita que existam mais de 100. Juiz Sérgio Moro condenou o ex-ministro José Dirceu do PT mais uma vez na Lava Jato. Agora, Dirceu foi condenado a 11 anos e 3 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É a segunda condenação do petista na Lava Jato. Com a sentença de hoje, somadas, as penas chegam a 30 anos de prisão. Atualmente, Dirceu está detido no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Também foram condenadas nesta ação penal outras 4 pessoas, entre elas o irmão de Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, e o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. O ex-ministro foi apontado como destinatário de propina da empresa Apollo Tubulars para que a companhia fosse contratada pela Petrobras com a intervenção de Duque. Segundo o Ministério Público, o grupo recebeu 2 milhões e 100 mil reais em propinas entre 2009 e 2012. Na sentença, o juiz Sérgio Moro destacou que o mais perturbador em relação a Dirceu consiste no fato de que o ex-ministro praticou o crime inclusive enquanto estava sendo processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal no mensalão petista. Justiça Federal do Rio de Janeiro aceita nova denúncia contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB.
Esta é a 6ª vez que Cabral é réu na Operação Lava Jato. Ele está preso em Bangu 8 desde novembro do ano passado. Outros 8 envolvidos, entre eles o doleiro Vinícius Claret, conhecido como Juca Bala, também se tornaram réus nesta ação. A nova denúncia atribui a Sérgio Cabral 25 crimes de evasão de divisas, 30 de lavagem de dinheiro e 9 de corrupção. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-governador e a organização comandada por ele ocultaram e lavaram quantias que ultrapassam 300 milhões de reais. O Ministério Público aponta que foram usadas 4 formas de lavar dinheiro no exterior: depósitos em nome de terceiros, pagamentos em joias, compra de ouro e diamantes e transferências bancárias para parentes do ex-assessor de Cabral, Carlos Miranda, que também é um dos denunciados. O esquema foi revelado pelos doleiros Renato e Marcelo Chebar, que firmaram um acordo de delação premiada. Segundo os procuradores, 85 milhões de dólares já foram recuperados. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, mantém o empresário Aike Batista preso. Ele foi detido em janeiro pela Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato. Aike é acusado de pagar 16 milhões e meio de dólares de propina para o ex-governador Sérgio Cabral. A defesa do empresário disse que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e reiterou que não há previsão de Aike Batista fechar um acordo de delação premiada. Ex-diretor da Odebrecht e empresários são ouvidos aqui em São Paulo dentro da ação do TSE que pode caçar a chapa Dilma Temer, eleita em 2014. Foram ouvidos o ex-diretor da Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha Soares, que seria do setor de propinas da empreiteira, e Beckenbauer Rivelino de Alencar Braga, um dos donos da gráfica VTPB. A gráfica é acusada de emitir nota fria de serviço que não teria prestado na campanha eleitoral de Dilma e Temer em 2014. Os depoimentos foram tomados por videoconferência e foram conduzidos pelo ministro do TSE, Herman Benjamin. A ação na Justiça Eleitoral foi pedida pelo PSDB, que alega que houve abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral de 2014. Segundo as defesas de Dilma e Temer, durante o depoimento, o dono da gráfica confirmou a prestação de serviços. O que foi devidamente esclarecido é que efetivamente os serviços foram prestados, os serviços gráficos, foram entregues, todos os materiais de campanha foram entregues e satisfeitas todas as indagações do juízo. Para nós foi mais uma confirmação, já a confirmação documental, já na perícia, já havia outros depoimentos e hoje foi importante porque ele, como representante da empresa, também deu, corroborou e confirmou o que já estava no processo, mas documentos serão trazidos ainda aos autos. O ministro Herman Benjamin do TSE convocou José de Carvalho Filho, ex-funcionário da Odebrecht, para depor na ação que investiga a campanha de Dilma Rousseff e de Michel Temer em 2014. Ele vai prestar depoimento na sexta-feira. Segundo relatos de outros executivos da empresa, Carvalho Filho era encarregado de entregar dinheiro da Odebrecht para políticos. E na sexta-feira, Marcelo Odebrecht e 3 ex-executivos do grupo vão passar por uma acariação. Justiça do Rio aceita a denúncia contra o ex-presidente da Delta, Fernando Cavendish, e o doleiro Adir Assad, por obra de ampliação da Marginal Tietê na gestão do então governador José Serra, do PSDB. Eles são acusados dos crimes de fraude à licitação, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa. A denúncia aponta superfaturamento da obra em 71 milhões de reais. O valor foi pago pela estatal Dersa ao consórcio Nova Tietê, liderado pela construtora Delta. A licitação foi feita através de um convênio entre o Estado e a Prefeitura. As obras ocorreram entre 2009 e 2011, na gestão de José Serra, do PSDB, no governo do Estado, e de Gilberto Kassab, do PSD, que era prefeito de São Paulo. Na época, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, era diretor de engenharia da Dersa. Em proposta de delação premiada, Adir Assad, que está preso, afirma ter repassado cerca de 100 milhões de reais para Paulo Preto entre 2007 e 2010. Ele admitiu ter usado empresas de fachada para lavar recursos de empreiteiras em obras viárias na capital e na região metropolitana de São Paulo, entre elas as da nova Marginal Tietê. Paulo Preto não foi denunciado pelo Ministério Público.
Gilberto Kassab afirmou que não coube à Prefeitura a realização de licitações, fiscalização ou pagamentos. José Serra, Adira Sade e Fernando Cavendish ainda não se pronunciaram. A Dersa afirmou que não tem conhecimento da denúncia. Na segunda fase da Operação Greenfield, a Polícia Federal prendeu Mário Celso Lopes, ex-sócio da empresa do grupo JIF, comandado pelo empresário Joesley Batista. Mário Celso é atualmente sócio da empresa Eucalipto Brasil. Ele foi solto no fim da tarde depois de prestar depoimento. Os mandados judiciais foram cumpridos em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. A suspeita é que os sócios da holding JIF, Joesley Batista e o irmão Wesley Batista, teriam comprado o silêncio de Mário Celso Lopes por meio da Eldorado Celulose, que pertence ao grupo JIF. O conglomerado acumula cerca de 175 bilhões de reais em receitas e controla a multinacional de carnes JBS Friboi e empresas como Vigor e Alpargatas. O banqueiro Henrique Meirelles, hoje ministro da Fazenda, foi presidente do Conselho da JIF de março de 2016 até ser convidado para o governo Temer. No final do ano passado, depois da deflagração da primeira fase da Operação Greenfield, a Eldorado fechou um contrato de 190 milhões de reais de fornecimento de madeira para a produção de celulose com a concorrente Eucalipto Brasil, empresa criada por Mário Celso. De acordo com o Ministério Público Federal, chamou a atenção dos investigadores o fato de, menos de um mês depois do fechamento do negócio, ter ocorrido a retirada de uma cláusula do contrato. A alteração beneficiou Mário Celso em detrimento da Eldorado e dos sócios minoritários, Funcef e Petros, dois dos fundos de pensão investigados pela Greenfield. A Polícia Federal também acredita que o contrato tenha sido apenas uma forma de recompensar o silêncio de um ex-sócio que poderia auxiliar a investigação da Greenfield. Segundo a Procuradoria, Mário conhecia as irregularidades envolvendo o recebimento dos recursos dos fundos de pensão. A investigação também apura irregularidades em aportes em fundos de investimentos florestais dos fundos de pensão Petros e Funcef junto a Eldorado Celulose. A Operação Greenfield foi deflagrada em setembro do ano passado. A investigação apurou a suspeita de fraude nos fundos de pensão Previ, do Banco do Brasil, Petros, da Petrobras e Postales, dos Correios, além da Funcef, da Caixa Econômica Federal. Em nota, a JIF afirma que sua defesa sobre os fatos sob investigação na Greenfield já foi entregue e ressaltou não ter sido alvo de medidas de busca e apreensão nesta nova fase da operação. E agora o comentário de política de Bob Fernandes. Noitada no restaurante Piantella, em Brasília. 50 anos de jornalismo de Noblar, colunista e blogueiro de O Globo. Uma ceia entre poderes. Temer, presente. Aécio e Serra, do PSDB, Maia, presidente da Câmara, Agripino e Aleluia, do DEM, Miro Teixeira, da Rede, Chico Alencar, do PSOL, entre muitos. Ministros, Embaçaí, Moreira Franco, Mendonça Filho, Osmar Terra, Roberto Freire. Do Supremo, os ministros Barroso, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. 2 dos Supremos com cronômetro. Um saiu antes, outro chegou só depois de Temer deixar o restaurante. Temas dominantes na feérica noite e madrugada. Lava Jato, nova lista do Janot, Caixa 2, prisões e alternativas. Especula-se mais de 100 nomes na nova lista. Na anterior, há 2 anos, 50 políticos. Do foro privilegiado, só 4 já são réus. Na Folha, Walter Nunes relatou contribuição brasileira ao direito universal. De 77 da Odebrecht que delataram ao Ministério Público, só 5 já foram condenados. 72 podem ser presos antes até da sentença. Alguns sequer têm denúncia ou inquérito. Caixa 2. Ministros do Supremo buscam entender esse cipoal. Pode existir Caixa 2 do doador e do receptor, ou Caixa 2 só numa das pontas, ou só do doador ou só do receptor. São crimes diferentes. Fiscal um, eleitoral outro. Assombra outros crimes, corrupção, lavagem. Nesse cenário, como imputar responsabilidades? No caso da ansiada anistia debatida nos salões do Piantella, como dar origem ao desfecho
diferenciar o que foi propina e o que foi só por amor. Entre um gole e outro, um profundo conhecedor de leis e números definiu: isso é um mandacaru, não dá sombra e tem espinhos. Circulou reveladora alternativa: punição só para a Caixa 2 em ano par, porque em ano ímpar não tem eleição. E a pior recessão da história: à mesa o tema não prosperou. Boa noite. O ministro Eliseu Padilha, do PMDB, recebeu alta em Porto Alegre. Ele passou por uma cirurgia na próstata. O PMDBista deve reassumir o cargo na próxima segunda-feira. Ele entrou em licença médica no dia 20 do mês passado. O afastamento ocorreu no momento em que o advogado José Yunes, amigo e ex-assessor do presidente Michel Temer, disse ao Ministério Público Federal que recebeu um envelope em 2014 a pedido do ministro. A encomenda, segundo Yunes, foi deixada em seu escritório por Lúcio Funaro, ligado ao ex-deputado Eduardo Cunha. O pacote faria parte de um pagamento de 10 milhões de reais pedidos por Temer para a Odebrecht para a campanha eleitoral do PMDB. O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, criticou hoje as recentes nomeações do presidente Michel Temer para a cúpula do Planalto. Segundo Calheiros, as escolhas atuais de Temer são diretamente ligadas ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio. Calheiros teria dito que o deputado Carlos Marum, presidente da Comissão da Reforma da Previdência, seria um dos porta-vozes de Cunha no Planalto e negociador de cargos do PMDB com o governo Temer. Para Calheiros, se o partido não se mobilizar para garantir seu protagonismo no Planalto, os enviados de Cunha tomarão o partido de assalto e que ele prefere apoiar o PSDB que tolerar uma liderança contaminada por Cunha dentro do PMDB. O deputado Carlos Marum, PMDBista do Mato Grosso do Sul, se defendeu das críticas de Calheiros, afirmando que o senador enxerga fantasmas e que seria mais prudente ele cuidar de seus processos do que criticar a carreira política de outros. Ex-presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, revela que o deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB, recebeu dinheiro para atuar em favor da empreiteira. Em delação premiada, Otávio Marques disse que Cunha atuou em favor da empresa na tramitação de 9 medidas provisórias no Congresso entre 2009 e 2015. A atuação ocorria principalmente em MPs de temas tributários. Segundo o empreiteiro, o deputado cassado defendeu os interesses do grupo, atuando como relator, apresentando emendas e utilizando sua influência, inclusive quando era presidente da Câmara. O valor que Cunha teria recebido não foi divulgado. A íntegra da delação de Otávio Marques ainda permanece em sigilo. Esta parte do depoimento, que trata sobre o ex-deputado, foi encaminhada pelo Supremo Tribunal Federal à Procuradoria da República do Distrito Federal. Eduardo Cunha está preso em Curitiba desde outubro do ano passado. Ele nega as acusações. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Não perca o melhor do futebol debate no Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Assista agora, Todo Seu.